Olá, amados irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos ao canal Tesouros da Bíblia. É uma honra ter você aqui conosco de novo. Hoje vamos abordar um tema que para muitos pode parecer doloroso ou até mesmo um sinal de fracasso: o esquecimento dos próprios sonhos. Você já se sentiu assim? Como se os planos que você traçou para a sua vida, as ambições que nutria, simplesmente perdessem o sentido ou fossem deixados de lado. Se sim, saiba que isso não é um acaso. Para o escolhido de Deus, o ato de esquecer os próprios sonhos não é uma perda, mas sim um passo crucial para algo muito maior. Um propósito divino que transcende qualquer desejo humano. Este vídeo revelará o verdadeiro motivo por trás dessa experiência, mostrando que Deus está operando de uma forma misteriosa, mas perfeita em sua jornada. Fique conosco até o final, pois a clareza que você busca pode estar a apenas alguns minutos de distância. Antes de prosseguirmos, já deixe seu like, inscreva-se no canal para não perder nenhum tesouro que compartilhamos por aqui e ative o sininho para ser notificado. Sua interação é muito importante e fortalece esta mensagem. Vamos juntos entender o plano de Deus para a sua vida e a razão pela qual alguns sonhos precisam ser esquecidos para que outros divinos possam nascer. Para compreender o verdadeiro motivo pelo qual um escolhido de Deus pode se ver esquecendo seus próprios sonhos, é fundamental, primeiro, analisar a natureza desses sonhos que nascem em nosso coração. Desde a infância, somos ensinados a sonhar grande, a almejar sucesso, reconhecimento, estabilidade financeira, uma família perfeita, uma carreira brilhante e uma vida repleta de conquistas pessoais. Esses sonhos, em sua essência, não são inerentemente maus. Eles são parte da experiência humana, impulsionando-nos a crescer, a buscar melhorias e a construir um futuro. No entanto, a maioria desses sonhos é moldada pelas expectativas do mundo, pelas comparações sociais, pelos padrões de felicidade que a sociedade nos impõe. Eles são, em grande parte, centrados em nós mesmos, em nossa própria satisfação e em nossa busca por segurança e prazer terreno. São sonhos que, embora legítimos, muitas vezes não consideram a dimensão espiritual e o propósito eterno para o qual fomos criados. É nesse ponto que a intervenção divina se manifesta na vida do escolhido. Deus, em sua soberania e amor, tem um plano infinitamente maior e mais elevado para aqueles que ele separou. Esse plano não se encaixa necessariamente nas caixas e definições dos sonhos humanos convencionais. A visão de Deus para a vida do escolhido transcende o material, o temporal e o egocêntrico. Ele não está interessado apenas em nosso conforto ou sucesso terreno, mas em nossa santificação, em nosso alinhamento com sua vontade e em nossa participação ativa na expansão de seu reino. Para que esse plano divino possa se desdobrar plenamente, muitas vezes é necessário que os sonhos humanos, aqueles que nos prendem à lógica e aos valores deste mundo, sejam gradualmente desconstruídos ou, como o tema sugere, esquecidos. Esse processo de esquecimento não é um ato de punição ou de privação, mas de purificação e reorientação. É como se Deus gentilmente, mas firmemente, desviasse nosso olhar do espelho de nossas próprias ambições para o vasto horizonte de seus propósitos. Ele nos convida a uma jornada onde os nossos desejos mais profundos começam a se alinhar com os dele. Isso pode se manifestar de várias formas. Um projeto de vida que parecia certo, de repente perde o brilho. Uma oportunidade de carreira que antes era o ápice de um sonho se torna desinteressante, ou até mesmo relacionamentos que eram centrais em nossos planos se mostram desalinhados com o caminho que Deus está traçando. Essa perda de interesse ou a sensação de que certos sonhos morreram
não é um sinal de fracasso pessoal, mas um indicativo de que Deus está trabalhando em um nível mais profundo, preparando o terreno para algo que vai além da nossa compreensão imediata. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas cujos sonhos humanos foram substituídos por um propósito divino. Abraão, que sonhava com uma descendência e uma terra, teve que abandonar sua pátria e sua família para seguir uma promessa incerta, como lemos em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Moisés, que talvez sonhasse com uma vida tranquila no palácio do Egito ou como pastor, foi chamado a liderar um povo rebelde pelo deserto. Davi, um simples pastor, foi ungido rei, e seus sonhos de pastorear ovelhas foram substituídos por um chamado para pastorear uma nação. José, que teve sonhos proféticos de grandeza, primeiro precisou passar pela escravidão e pela prisão, vendo seus sonhos de juventude desvanecerem antes que o propósito divino se manifestasse em sua plenitude. Em cada um desses casos, os sonhos iniciais foram esquecidos ou transformados para dar lugar a um plano maior, orquestrado pela mão de Deus. Essa intervenção divina é um sinal de que você é especial, de que sua vida não é apenas sua, mas pertence a um propósito celestial. Deus não quer que você viva uma vida pequena, limitada pelos seus próprios sonhos humanos, por mais nobres que eles pareçam. Ele quer que você viva uma vida que glorifique a Ele, uma vida que impacte a eternidade. E para isso, Ele muitas vezes precisa nos desapegar daquilo que nos prende ao terreno, nos esvaziar de nossas próprias vontades para nos encher de sua. É um processo de rendição, onde você entrega seus planos e permite que Deus escreva a história da sua vida. Uma história que será muito mais grandiosa e significativa do que qualquer coisa que você pudesse ter sonhado por si mesmo. Um dos caminhos mais dolorosos, mas incrivelmente eficazes, que Deus utiliza para fazer com que seus escolhidos esqueçam seus próprios sonhos é através da desilusão. Não se trata de um castigo divino, mas de uma ferramenta de lapidação. A desilusão ocorre quando os planos que traçamos com tanto cuidado, as expectativas que alimentamos com tanto fervor e os resultados que esperávamos com tanta ansiedade simplesmente não se concretizam. Pode ser a não realização de um projeto de vida, o fechamento de uma porta que parecia ser a única, o fracasso em um empreendimento, ou até mesmo a decepção com pessoas ou situações que eram pilares de nossos sonhos. Essa experiência de desilusão é para o escolhido um convite divino ao desapego. Quando nossos sonhos são frustrados, nossa tendência natural é sentir dor, tristeza, raiva e até mesmo um senso de injustiça. Questionamos o porquê, buscamos culpados e nos sentimos perdidos. No entanto, para o escolhido, essa desilusão tem um propósito mais elevado. Ela serve para nos mostrar que nossa confiança não deve estar depositada em planos humanos, em nossa própria capacidade de realizar ou na estabilidade das circunstâncias terrenas. Ela nos força a olhar para cima, a buscar uma fonte de esperança e propósito que transcende as falhas e as imperfeições deste mundo. É um processo de quebra de ídolos, onde Deus gentilmente remove aquilo em que depositamos nossa fé, para que Ele mesmo se torne o único alicerce inabalável de nossa vida. Pense na história de José, mencionada anteriormente. Seus sonhos de juventude, revelados em visões, eram claros. Ele seria grande e sua família se curvaria a ele. No entanto, o caminho para a realização desses sonhos foi pavimentado com desilusões profundas. A traição dos irmãos, a venda como escravo, a falsa acusação e a prisão injusta. Cada uma dessas experiências era uma desilusão brutal para um jovem que, talvez, esperasse uma ascensão mais linear e gloriosa. Mas foi precisamente nessas desilusões que Deus estava trabalhando
desapegando José de suas próprias expectativas e moldando-o para o propósito maior que o aguardava no Egito. As dores da desilusão o prepararam para ser um líder sábio, paciente e dependente de Deus. Da mesma forma, a desilusão pode nos levar a questionar a solidez de nossos próprios planos e a reconhecer a fragilidade de nossa visão limitada. Ela nos ensina que, por mais que nos esforcemos, não temos controle sobre todas as variáveis da vida. É nesse ponto de vulnerabilidade que o escolhido é convidado a entregar o controle a Deus, a confiar que Ele tem um plano que é maior e melhor do que o nosso. Essa entrega não é fácil, é um ato de fé que exige coragem para soltar as rédeas e permitir que a mão soberana de Deus guie cada passo. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, o Senhor declara: "Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais." Essa promessa é um bálsamo para a alma desiludida, lembrando que mesmo quando nossos planos falham, os planos de Deus permanecem firmes e são para o nosso bem. A desilusão, portanto, não é um sinal de que Deus o abandonou ou que seus sonhos são inválidos. Pelo contrário, é um forte indicativo de que Ele está trabalhando ativamente em sua vida, purificando seus motivos, realinhando suas prioridades e preparando-o para um propósito que você ainda não consegue enxergar. Ela serve como um lembrete de que a verdadeira segurança e satisfação não são encontradas na concretização de nossos próprios desejos, mas na submissão à vontade perfeita de Deus. É através dessa dor que o escolhido aprende a depender menos de si mesmo e mais do Criador, a buscar a direção divina em cada passo e a encontrar paz, mesmo em meio à incerteza. A desilusão é, em última análise, um convite para que você troque seus sonhos limitados pelos sonhos ilimitados de Deus, que são sempre para a sua glória e para o seu maior bem. Para o escolhido de Deus, o esquecimento dos próprios sonhos não é um ato de perda, mas uma consequência natural de um chamado superior que redefine completamente as prioridades da vida. Quando Deus separa alguém para um propósito específico, Ele implanta no coração dessa pessoa um senso de missão que transcende as ambições pessoais e as buscas mundanas. Esse chamado não é apenas uma sugestão ou uma opção. É uma vocação profunda que passa a guiar cada decisão, cada passo e cada desejo. É como se uma nova lente fosse colocada sobre os olhos do escolhido, permitindo-lhe ver a vida não mais sob a perspectiva limitada do eu, mas sob a vasta e eterna perspectiva do reino de Deus. Antes de experimentar esse chamado superior, os sonhos são frequentemente centrados em conquistas individuais: uma casa maior, um carro melhor, reconhecimento profissional, uma família idealizada ou a realização de hobbies e paixões pessoais. Essas são aspirações válidas no contexto humano, mas para o escolhido, elas começam a perder seu brilho quando comparadas à magnificência do plano divino. O que antes parecia essencial, agora se torna secundário. O que era prioritário, agora cede lugar a algo de valor eterno. Não se trata de uma renúncia forçada, mas de uma reorientação espontânea dos desejos, impulsionada pelo Espírito Santo que habita no escolhido. Pense no apóstolo Paulo. Antes de seu encontro com Cristo, ele era Saulo de Tarso, um homem com sonhos e ambições bem definidos dentro do judaísmo. Ele era um fariseu zeloso, educado aos pés de Gamaliel, com uma carreira promissora e um desejo ardente de servir a Deus à sua própria maneira, perseguindo os cristãos. No entanto, após sua conversão, tudo mudou. Os sonhos de Saulo foram esquecidos e substituídos por um chamado incomparavelmente maior: ser apóstolo dos gentios, levar o evangelho a todas as nações,
mesmo que isso significasse sofrimento, perseguição e renúncia de tudo o que antes valorizava. Em Filipenses capítulo 3, versículo 7, Paulo declara: "Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo." Ele considerou tudo o que antes era valioso como lixo, a fim de ganhar a Cristo e cumprir o chamado superior. Essa redefinição de prioridades não é um processo fácil. Ela exige uma constante entrega e um alinhamento diário com a vontade de Deus. O escolhido começa a perceber que sua vida não é mais sobre o que eu quero, mas sobre o que Deus quer através de mim. Essa mudança de perspectiva gera um desejo ardente de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, como Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 33. Quando o reino se torna a prioridade máxima, os sonhos pessoais que não se alinham com essa visão começam a desvanecer, não por serem ruins, mas por serem menores em comparação com a grandiosidade do propósito divino. Essa nova prioridade se manifesta na forma como o tempo é gasto, os recursos são utilizados e as decisões são tomadas. O escolhido pode se sentir impelido a dedicar mais tempo à oração, ao estudo da palavra, ao serviço na igreja ou a missões que antes não estavam em seu radar. Amizades e relacionamentos podem ser reavaliados à luz desse novo chamado, e até mesmo a escolha de uma profissão pode ser influenciada pela busca de um propósito maior do que apenas o sustento financeiro. Essa reorientação é um sinal claro de que o Espírito Santo está operando poderosamente, direcionando a vida do escolhido para um caminho de maior significado e impacto eterno. Em suma, o chamado superior que Deus coloca no coração do escolhido é tão avassalador e transformador que ele naturalmente eclipsa e redefine os sonhos humanos. Não é que os sonhos sejam abandonados por falta de capacidade ou desejo, mas porque a alma encontra uma satisfação e um propósito muito maiores na busca da vontade de Deus. Essa é a verdadeira liberdade, a de viver não para si mesmo, mas para aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e que tem para você um plano que excede em muito qualquer coisa que você pudesse ter sonhado. O esquecimento dos próprios sonhos para o escolhido de Deus está intrinsecamente ligado à dor da renúncia e a um profundo processo de esvaziamento do eu. Renunciar não é apenas abrir mão de algo que é obviamente ruim. Muitas vezes significa abdicar de coisas que são boas, desejáveis e até mesmo legítimas, mas que, no contexto do propósito divino, não contribuem para o caminho que Deus está traçando. Essa é uma das dores mais agudas que o escolhido sente, pois mexe com as aspirações mais íntimas do coração humano. É a dor de deixar para trás o que se amava, o que se planejava, o que se esperava para si mesmo. A renúncia de sonhos pode se manifestar de diversas formas. Pode ser a renúncia a uma carreira de sucesso que exigiria compromissos incompatíveis com a fé, a renúncia a um estilo de vida confortável para seguir um chamado missionário, a renúncia a um relacionamento que não glorifica a Deus, ou até mesmo a renúncia a uma imagem idealizada de si mesmo e de seu futuro. Cada uma dessas renúncias é um ato de fé e obediência, mas não sem dor. A natureza humana busca conforto, segurança e a realização de seus próprios desejos. E ir contra essa natureza é um desafio constante. É um processo de morrer para si mesmo, como Jesus ensinou em Lucas capítulo 9, versículo 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo inclui negar os próprios sonhos, quando eles não se alinham com a cruz de Cristo. Esse processo de esvaziamento é essencial para que o escolhido possa ser preenchido pela plenitude da vontade de Deus. É como um vaso que precisa ser esvaziado de seu conteúdo anterior, para que um novo e precioso líquido possa ser derramado nele.
Enquanto o vaso estiver cheio de nossos próprios planos e ambições, não haverá espaço para os planos e ambições de Deus. O esvaziamento é doloroso porque confronta nosso ego, nossa autossuficiência e nossa necessidade de controle. Ele nos força a reconhecer que não somos os arquitetos de nosso próprio destino, mas instrumentos nas mãos de um Criador soberano. Considere a vida de Moisés. Ele poderia ter sonhado em ser um príncipe egípcio, desfrutando de todo o poder e riqueza do império. No entanto, Deus o chamou para renunciar a essa identidade e liderar um povo escravo. Ele teve que renunciar ao conforto do palácio, à segurança de sua posição e até mesmo à sua própria eloquência, pois se considerava pesado de boca e de língua. Essa renúncia foi um esvaziamento de tudo o que o mundo considerava valioso, para que Deus pudesse usá-lo de uma forma que ele jamais poderia ter imaginado. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 24, lemos que, pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Sua renúncia foi uma escolha consciente de valorizar o propósito divino acima de qualquer benefício terreno. A dor da renúncia também é exacerbada pela incompreensão dos outros. Aqueles que não compartilham do mesmo chamado ou da mesma visão espiritual podem não entender por que o escolhido abre mão de certas oportunidades ou escolhe um caminho mais difícil. Isso pode gerar críticas, julgamentos e até mesmo a sensação de isolamento, como já abordamos em outros momentos. No entanto, o escolhido aprende que a aprovação de Deus é infinitamente mais valiosa do que a aprovação humana. Essa dor, portanto, é um selo de autenticidade do chamado, uma prova de que a vida não é mais vivida para si mesmo, mas para o Senhor. Em última análise, a renúncia dos próprios sonhos e o processo de esvaziamento são atos de adoração. É a entrega do que é mais precioso para nós, nas mãos de Deus, confiando que Ele tem um plano melhor. Essa dor purifica o coração, desapega a alma das amarras terrenas e a prepara para receber os sonhos e propósitos divinos que são eternos e verdadeiramente satisfatórios. É um caminho de humildade e dependência que leva o escolhido a uma intimidade mais profunda com o Pai e a uma vida de maior impacto para o reino. Um dos motivos mais profundos para o escolhido de Deus esquecer seus próprios sonhos é o desenvolvimento de uma visão espiritual que transcende completamente o material e o temporal. À medida que o escolhido avança em sua jornada com Deus, seus olhos espirituais são abertos para uma realidade que vai muito além do que é visível e tangível. O mundo, com suas promessas de sucesso, riqueza e prazeres efêmeros, começa a perder sua atratividade, pois o coração passa a ansiar por valores eternos, por um tesouro que não perece e por uma glória que não desvanece. Essa nova visão espiritual não é algo que se adquire por esforço próprio, mas é um dom do Espírito Santo que ilumina a mente e o coração do escolhido. Ela permite que se veja a vida sob a perspectiva de Deus, entendendo que o verdadeiro propósito não está em acumular bens ou em alcançar status social, mas em glorificar o Criador e em cumprir a missão para a qual fomos chamados. Os sonhos que antes pareciam tão importantes, uma casa luxuosa, um carro de última geração, uma conta bancária recheada ou um título de prestígio, começam a parecer vazios e insignificantes diante da imensidão da eternidade e da preciosidade da alma humana. Pense em Jesus Cristo. Ele não veio ao mundo para construir um império terreno, acumular riquezas ou buscar reconhecimento humano. Sua visão era puramente espiritual: salvar a humanidade, estabelecer o reino de Deus e glorificar o Pai.
ele renunciou a toda a glória celestial para assumir a forma de servo, nascer em uma manjedoura e viver uma vida de simplicidade, sem ter onde reclinar a cabeça, como registrado em Mateus capítulo 8, versículo 20. Seus sonhos, se é que podemos chamá-los assim, estavam totalmente alinhados com a vontade do Pai e com a redenção da humanidade. A visão de Jesus era tão elevada que os atrativos do mundo não tinham poder sobre ele. Para o escolhido, essa visão espiritual se manifesta como uma profunda insatisfação com as coisas do mundo. O que antes trazia alegria e satisfação, agora parece superficial. O que antes era uma meta a ser alcançada, agora é visto como uma distração do propósito maior. Isso não significa que o escolhido se torna apático ou desinteressado pela vida terrena, mas que suas prioridades mudam radicalmente. O foco se desloca da busca por satisfação pessoal para a busca por impacto eterno. A preocupação com o ter é substituída pela preocupação com o ser e com o fazer a vontade de Deus. Essa nova visão também capacita o escolhido a discernir entre o que é passageiro e o que é eterno. Ele compreende que as riquezas deste mundo são temporárias e que a glória humana é efêmera. Em contrapartida, os tesouros acumulados no céu, as almas alcançadas para Cristo e o legado de fidelidade a Deus são eternos. Essa perspectiva transforma a forma como o escolhido investe seu tempo, seus talentos e seus recursos. Em vez de buscar a própria glória, ele busca a glória de Deus. Em vez de construir seu próprio reino, ele se dedica à construção do reino de Deus. A visão espiritual, portanto, é a lente através da qual o escolhido vê a insignificância de seus próprios sonhos em comparação com a magnificência dos planos de Deus. Ela não anula o desejo de realizar coisas, mas o redireciona para um propósito mais elevado. Essa visão que permite ao escolhido esquecer o que é terreno e focar no que é celestial, encontrando verdadeira satisfação e plenitude, não naquilo que o mundo oferece, mas naquilo que Deus provê e naquilo que Ele o capacita a fazer para sua glória. É um sinal claro de que a vida do escolhido está sendo moldada para um propósito que transcende o tempo e se estende pela eternidade. O processo de esquecer os próprios sonhos para o escolhido de Deus é frequentemente acompanhado por períodos de provação e refinamento que servem para purificar os desejos do coração. As provações não são meros infortúnios, mas ferramentas divinas que Deus utiliza para moldar o caráter, fortalecer a fé e, crucialmente, realinhar as aspirações do escolhido com a sua vontade perfeita. É no fogo da provação que o que é impuro é queimado e o que é valioso é revelado e fortalecido. Quando o escolhido passa por dificuldades, desafios inesperados, perdas ou momentos de escassez, a superficialidade de muitos sonhos humanos se torna evidente. O que antes parecia tão importante, status, bens materiais, reconhecimento, pode perder completamente o sentido diante de uma doença grave, uma crise financeira, a perda de um ente querido ou uma perseguição. É nesses momentos de vulnerabilidade que o coração é exposto, e Deus tem a oportunidade de trabalhar em suas camadas mais profundas, revelando onde a verdadeira segurança e esperança estão depositadas. A Bíblia nos ensina que as provações são inevitáveis para aqueles que seguem a Cristo. Em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3, lemos: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Essas tentações ou provações não são para nos destruir, mas para nos fortalecer e nos ensinar a paciência e a dependência de Deus. Elas atuam como um filtro, separando o que é terreno e passageiro do que é espiritual e eterno. Durante a provação,
Os desejos egoístas e as ambições mundanas que antes nos dominavam começam a diminuir em intensidade, enquanto um anseio mais profundo por Deus e por sua vontade começa a crescer. Pense na história de Jó. Ele era um homem íntegro, rico e abençoado, com uma família numerosa e grande prosperidade. Seus sonhos, provavelmente, giravam em torno de manter essa vida abençoada e próspera. No entanto, ele foi submetido a uma série de provações devastadoras, perdendo tudo o que possuía: seus filhos, seus bens e sua saúde. No meio de sua dor, Jó questionou, mas não amaldiçoou a Deus. No final, ele declarou em Jó, capítulo 42, versículo 5: "Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos." Através da provação, Jó teve uma revelação mais profunda de Deus e seus desejos foram purificados. Ele não se apegou mais às bênçãos, mas ao abençoador. Seus sonhos de prosperidade foram refinados em um desejo de conhecer a Deus mais intimamente. O refinamento dos desejos durante a provação é um processo de desapego. Deus permite que certas coisas nos sejam tiradas ou que certas portas se fechem para que possamos aprender a não colocar nossa esperança em coisas passageiras. Ele nos ensina que a verdadeira satisfação não reside na posse de bens ou na realização de planos pessoais, mas na comunhão com Ele e no cumprimento de seu propósito. Essa dor da provação, embora intensa, é um sinal de que Deus está ativamente trabalhando em sua vida, purificando seu coração e realinhando suas aspirações para algo muito mais significativo e duradouro. Em essência, a provação é o cadinho onde os sonhos humanos são derretidos e os desejos divinos são forjados. Ela nos leva a uma dependência total de Deus, a uma busca sincera por sua vontade e a uma compreensão mais profunda do que realmente importa na vida. Para o escolhido, esquecer os próprios sonhos através da provação não é uma derrota, mas uma vitória, pois significa que o coração está sendo preparado para receber e abraçar os planos celestiais de Deus, que são sempre perfeitos e para o nosso maior bem. Um dos pilares fundamentais para entender por que o escolhido de Deus pode se ver esquecendo seus próprios sonhos é a clara distinção entre os sonhos pessoais e o propósito divino. Enquanto os sonhos pessoais são frequentemente moldados por nossas aspirações, talentos e experiências individuais, o propósito divino é uma vocação que transcende o eu e se alinha com os planos eternos de Deus para a humanidade e para o seu reino. Para o escolhido, essa distinção não é apenas teórica. Ela se torna uma realidade vivida, muitas vezes dolorosa, mas sempre transformadora. O propósito divino para a vida de um escolhido é único e específico, e muitas vezes requer uma completa rendição dos planos e ambições pessoais. Não se trata de Deus ser caprichoso ou de querer nos privar de felicidade, mas de Ele ter uma visão tão grandiosa para a nossa vida que os nossos próprios sonhos, por mais nobres que pareçam, se tornam pequenos e limitados em comparação. Deus não nos chamou para viver uma vida comum, mas para ser instrumentos em suas mãos, para manifestar sua glória e para impactar o mundo de uma forma que só pode ser realizada através de sua capacitação e direção. Pense na vida de Jeremias. Antes mesmo de nascer, Deus já tinha um propósito para ele. Em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, o Senhor diz: "Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta." Jeremias, um jovem com seus próprios medos e talvez sonhos de uma vida mais tranquila, foi chamado para ser a voz de Deus em um tempo de apostasia e juízo. Seus sonhos pessoais, se é que ele os tinha, certamente foram eclipsados pela magnitude desse chamado profético, que o levou a enfrentar rejeição, zombaria e sofrimento. Ele não viveu para si mesmo,
mas para o propósito de Deus. Essa entrega do próprio eu e de seus sonhos ao propósito divino é um ato de fé radical. Significa confiar que Deus sabe o que é melhor para nós, mesmo quando seu caminho parece diferente, mais desafiador ou menos recompensador aos olhos do mundo. É entender que a verdadeira realização não está em alcançar nossos próprios objetivos, mas em cumprir a vontade de aquele que nos criou e nos chamou. Essa é a essência da vida cristã para o escolhido. Não mais viver para si, mas para Cristo. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo expressa essa verdade de forma poderosa. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quando o propósito divino se torna o centro da vida do escolhido, os sonhos pessoais que não se alinham com esse propósito começam a perder sua força e sua relevância. Não é uma questão de esquecimento forçado, mas de uma reorientação natural dos desejos. O coração passa a ansiar por aquilo que glorifica a Deus, por aquilo que contribui para o avanço do seu reino e por aquilo que tem valor eterno. As ambições que antes eram dominantes podem parecer triviais diante da magnitude do chamado divino. Essa transição do foco nos sonhos pessoais para o propósito divino é um sinal claro de maturidade espiritual e de uma profunda entrega a Deus. É a compreensão de que a vida do escolhido não é sua para ser vivida como bem entende, mas é uma vida dedicada ao serviço de um rei soberano. Essa dor de deixar para trás o que se sonhou para si mesmo é superada pela alegria e pela paz de saber que se está no centro da vontade de Deus, cumprindo um propósito que tem impacto eterno e que traz glória ao seu nome. É crucial entender que o processo de esquecer os próprios sonhos na vida do escolhido de Deus não é um vazio ou uma privação permanente, mas sim uma preparação para uma substituição divina. Deus não tira algo de nós sem a intenção de nos dar algo infinitamente melhor. Quando os sonhos humanos são deixados para trás ou perdem o seu brilho, é porque Deus está plantando novos sonhos, novos desejos e maiores propósitos no coração do escolhido, sonhos que são divinamente inspirados, eternamente relevantes e muito mais satisfatórios do que qualquer coisa que poderíamos ter concebido por nós mesmos. Essa substituição não é uma mera troca, mas uma elevação. Os novos sonhos que Deus implanta não são apenas diferentes, eles são superiores em sua natureza, em sua abrangência e em seu impacto. Enquanto os sonhos humanos tendem a ser limitados pela nossa própria capacidade, pelo nosso tempo e pelo nosso ego, os sonhos divinos são ilimitados, impulsionados pelo poder de Deus e focados na sua glória e no bem do próximo. Eles transcendem a busca por reconhecimento pessoal e se concentram em construir o reino de Deus. Pense na vida de Pedro. Antes de seu encontro com Jesus, ele era um pescador, e seu sonho provavelmente girava em torno de uma boa pescaria e de sustentar sua família. No entanto, Jesus o chamou com as palavras: "Não temas, de agora em diante serás pescador de homens." Lucas capítulo 5, versículo 10. O sonho de Pedro de pescar peixes foi substituído por um propósito divino de pescar almas. Embora ele tenha enfrentado muitos desafios e provações nesse novo chamado, a satisfação e o impacto de sua vida foram incomparavelmente maiores do que qualquer coisa que ele pudesse ter alcançado como pescador. Seu sonho foi esquecido para dar lugar a um propósito grandioso. Essa substituição divina é um testemunho do amor e da fidelidade de Deus. Ele não nos deixa vazios. Pelo contrário, ele nos enche com seus próprios desejos, com uma paixão por sua palavra, por sua presença e por sua obra. O escolhido começa a sentir um ardor no coração
por coisas que antes não lhe importavam: a salvação de almas, a justiça social, a proclamação do Evangelho, a edificação da igreja ou o serviço aos mais necessitados. Esses são os sonhos de Deus, e Ele os implanta em seus escolhidos para que sejam coparticipantes de sua obra na terra. Essa nova paixão e esses novos propósitos trazem uma plenitude e um sentido de vida que os sonhos humanos jamais poderiam proporcionar. A alegria de ver uma vida transformada pelo Evangelho, a satisfação de servir a Deus com seus dons e a paz de saber que se está no centro da vontade divina são recompensas que superam em muito qualquer sucesso terreno. Em Salmos capítulo 37, versículo 4, lemos: Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Para o escolhido, isso não significa que Deus realizará todos os seus sonhos egoístas, mas que, ao se deleitar nele, os próprios desejos do coração são transformados e alinhados com os desejos de Deus, e então esses desejos divinos são concedidos. Portanto, o esquecimento dos próprios sonhos é um processo de preparação para receber algo muito maior. É um convite para que o escolhido troque o que é limitado pelo que é ilimitado, o que é terreno pelo que é celestial, e o que é passageiro pelo que é eterno. É um sinal de que Deus está capacitando o escolhido para viver uma vida de propósito divino. Uma vida que não será definida por conquistas pessoais, mas pela glória de Deus manifestada através dela. Após o doloroso processo de esquecer os próprios sonhos e de passar pelo esvaziamento e refinamento, o escolhido de Deus experimenta uma paz e um contentamento profundos que só podem ser encontrados na plena submissão à vontade divina. Essa paz não é a ausência de problemas ou desafios, mas uma serenidade interior que transcende as circunstâncias, uma certeza de que se está no lugar certo, fazendo a coisa certa, mesmo quando o caminho é difícil e incompreendido pelos outros. É a paz que vem de saber que se está alinhado com o Criador do universo. Essa paz é um contraste marcante com a inquietação e a busca incessante que muitas vezes acompanham a perseguição dos próprios sonhos humanos. Quando se vive para alcançar ambições pessoais, há sempre uma sensação de que falta algo, de que é preciso mais, de que a felicidade plena está sempre um passo à frente. A ansiedade pelo futuro, o medo do fracasso e a pressão para corresponder às expectativas são companheiros constantes. No entanto, para o escolhido que entregou seus sonhos e abraçou o propósito divino, essa busca incessante cessa. Há um descanso na soberania de Deus. Pense no apóstolo Paulo novamente. Ele enfrentou inúmeras provações, açoites, prisões, naufrágios, perigos de toda sorte, fome, sede e frio. Seus sonhos de uma vida confortável e segura foram completamente esquecidos em prol do Evangelho. No entanto, mesmo em meio a tanto sofrimento, ele pôde escrever em Filipenses capítulo 4, versículo 11 e 12. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. O contentamento de Paulo não vinha das circunstâncias, mas de sua profunda conexão com Cristo e de sua total entrega à vontade de Deus. Essa paz e contentamento são frutos do Espírito Santo que habita no escolhido. Eles são o resultado de uma fé amadurecida que confia que Deus está no controle de todas as coisas e que seus planos são sempre para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito, como ensina Romanos, capítulo 8, versículo 28. Não é uma paz superficial,
mas uma paz que excede todo o entendimento, como descrito em Filipenses capítulo 4, versículo 7, guardando o coração e a mente em Cristo Jesus. Para o escolhido, essa paz se manifesta na capacidade de descansar mesmo na incerteza, de encontrar alegria na simplicidade e de ter um propósito claro mesmo quando o caminho não é fácil. Ele não se desespera diante das portas fechadas, pois sabe que Deus tem outras portas, melhores, para abrir. Ele não se frustra com a não realização de seus planos, pois entende que os planos de Deus são superiores. Essa é a verdadeira liberdade, a de não ser escravo das próprias ambições, mas servo de um Deus que provê e guia. O esquecimento dos próprios sonhos, portanto, não é uma perda, mas um ganho imenso. É o ganho de uma paz interior que o mundo não pode dar, de um contentamento que não depende de circunstâncias e de uma segurança que se baseia na fidelidade de Deus. É o sinal de que o escolhido está vivendo uma vida que verdadeiramente glorifica a Deus. Uma vida onde a vontade do Pai é a maior fonte de alegria e realização. Finalmente, o verdadeiro motivo para o escolhido de Deus esquecer seus próprios sonhos culmina na promessa de um legado eterno e de uma glória futura que ultrapassa em muito qualquer recompensa terrena. Tudo o que é renunciado, cada sonho pessoal que é deixado para trás, em obediência ao chamado divino, não é perdido, mas investido em algo de valor imperecível. A vida do escolhido, moldada pela entrega e pela busca do propósito de Deus, torna-se um testemunho vivo da fidelidade divina e um instrumento para a manifestação da glória de Cristo. O legado de um escolhido não é medido por riquezas acumuladas, por fama ou por conquistas mundanas, mas pela fidelidade ao chamado, pelas vidas que foram tocadas, pelas almas que foram alcançadas e pelo impacto que sua vida teve no avanço do reino de Deus. O que o mundo considera insignificante, Deus considera precioso. O que o mundo esquece, Deus se lembra para a eternidade. Cada passo de obediência, cada renúncia dolorosa, cada momento de espera paciente, tudo contribui para a construção de um legado que ecoará por gerações e terá seu pleno cumprimento na eternidade. Pense nos heróis da fé descritos em Hebreus capítulo 11. Muitos deles não alcançaram as promessas, no sentido de não verem a plena realização de seus sonhos ou do propósito de Deus em vida, mas as viram e creram de longe e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Hebreus capítulo 11, versículo 13. Eles renunciaram a uma vida de conforto e segurança para seguir um chamado que os levou a sofrer perseguições, prisões e até a morte. Seus sonhos pessoais foram esquecidos, mas eles deixaram um legado de fé inabalável que continua a inspirar milhões. Suas vidas não foram em vão. Elas foram sementes plantadas para uma colheita eterna. A glória futura que aguarda o escolhido é a recompensa final e a motivação suprema para perseverar. O apóstolo Paulo, que renunciou a tudo por Cristo, escreveu em Romanos, capítulo 8, versículo 18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Essa glória não é apenas um conceito abstrato, mas a plenitude da presença de Deus, a comunhão perfeita com o Criador e a participação na sua glória por toda a eternidade. Cada lágrima derramada, cada sacrifício feito, cada sonho esquecido por amor a Cristo será recompensado com uma alegria indizível e uma coroa de vida imperecível. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, somos confortados com a promessa de que, na Nova Jerusalém, Deus enxugará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas.
As dores do esquecimento dos sonhos, as renúncias e as provações deste mundo serão completamente ofuscadas pela magnificência da glória que será revelada. O escolhido de Deus não perde seus sonhos. Ele os troca por algo muito maior. A certeza de um propósito eterno e a promessa de uma herança gloriosa na presença do Pai. Portanto, o verdadeiro motivo para o escolhido esquecer seus próprios sonhos é que Deus está preparando-o para um destino que transcende o tempo e o espaço. Ele está moldando uma vida que não será apenas bem-sucedida aos olhos humanos, mas que será eternamente significativa e glorificará o nome de Deus. Fique firme, amado escolhido, pois sua jornada, embora marcada por renúncias, está pavimentada para uma glória que você ainda não pode imaginar. Chegamos ao fim de mais um vídeo revelador aqui no Tesouros da Bíblia. Se você se identificou com a experiência de esquecer seus próprios sonhos, de sentir que seus planos foram redefinidos ou que suas prioridades mudaram radicalmente, saiba que isso não é um sinal de fracasso. Pelo contrário, é uma marca profunda da mão de Deus em sua vida, uma evidência inegável de que você foi escolhido para um propósito que transcende o comum e o terreno. O verdadeiro motivo de você esquecer seus sonhos é que Deus está trabalhando em um plano muito maior, substituindo suas aspirações humanas por seus próprios sonhos divinos, que são eternos, mais satisfatórios e glorificam a Ele. Cada desilusão, cada renúncia, cada aprovação e cada redefinição de prioridades são passos essenciais nesse processo de refinamento. Eles o preparam para abraçar uma visão espiritual que transcende o material, para encontrar paz e contentamento na vontade de Deus e para construir um legado eterno que superará em muito qualquer conquista pessoal. Você não está perdendo seus sonhos, você está trocando-os por algo infinitamente mais valioso e duradouro. Agora é a sua vez de agir. Se esta mensagem tocou profundamente seu coração, se trouxe clareza e encorajamento para sua alma, não aguarde apenas para si. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa dessa palavra de conforto e revelação. Vamos espalhar essa verdade transformadora e alcançar mais vidas para o reino de Deus. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, este é o momento perfeito. Inscreva-se agora mesmo no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo valioso que compartilhamos por aqui e deixe seu comentário abaixo. Queremos muito saber como essa mensagem ressoou com você, se você já viveu essa experiência de esquecer seus sonhos e como Deus tem agido em sua jornada. Sua participação é fundamental e fortalece a nossa comunidade. Lembre-se sempre, quando a dor da renúncia ou a incerteza do futuro tentarem abalar sua fé, você pode e deve confiar plenamente no Senhor. Ele está com você em cada passo, em cada esvaziamento, em cada nova plantação de sonhos divinos. Ele é o seu refúgio, a sua força e o seu auxílio presente em todo o tempo. Fique firme, mantenha seus olhos fixos em Jesus, pois os melhores tempos estão por vir, e a recompensa da fidelidade é eterna e incomparável. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Hoje vamos revelar algo que pode transformar completamente a forma como você enxerga suas noites e seus sonhos. Você sabia que Deus tem uma linguagem secreta para falar com seus escolhidos durante o sono? Meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Tesouros da Bíblia. Se você tem acordado com sonhos marcantes, se tem experimentado visões noturnas que parecem ter significado profundo, ou se simplesmente quer entender como Deus se comunica através dos sonhos, neste vídeo vamos explicar tudo.
Muitos escolhidos não sabem que seus sonhos são, na verdade, mensagens divinas, direções celestiais ou revelações sobre o futuro que Deus está preparando. A Bíblia está repleta de exemplos de como Deus usa sonhos para revelar seus planos. José, interpretando sonhos no Egito, Daniel recebendo visões noturnas sobre reinos futuros e até mesmo José, pai terreno de Jesus, sendo dirigido por sonhos. Hoje vamos descobrir os 8 tipos de sonhos mais comuns que Deus usa para falar com seus escolhidos à noite, como identificá-los e, principalmente, como interpretá-los corretamente. Fique conosco até o final, porque há revelações poderosas esperando por você, e você pode descobrir que aquele sonho que te marcou era, na verdade, uma mensagem direta do céu. Antes de começarmos, já deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho, pois sua interação fortalece esta mensagem. Vamos desvendar juntos a linguagem secreta que Deus usa para falar com você durante a noite. O primeiro tipo de sonho que Deus usa para falar com seus escolhidos são os sonhos de direção e orientação divina. Estes são sonhos onde você recebe instruções específicas sobre decisões importantes, caminhos a seguir ou ações que deve tomar em sua vida. Muitas vezes, estes sonhos vêm quando você está enfrentando uma encruzilhada crucial, quando precisa tomar uma decisão que mudará completamente o rumo da sua vida, ou quando está buscando desesperadamente a vontade de Deus para uma situação específica que tem causado ansiedade e incerteza por longos períodos. Nos sonhos de direção, Deus pode aparecer diretamente falando com você de forma clara e autoritativa. Pode enviar um anjo específico com uma mensagem detalhada e precisa, ou pode usar símbolos poderosos e situações que deixam absolutamente claro qual caminho seguir sem margem para dúvidas ou interpretações confusas. José, pai terreno de Jesus, recebeu múltiplos sonhos de direção ao longo de sua vida. Primeiro foi instruído sobrenaturalmente a não abandonar Maria quando descobriu sua gravidez aparentemente inexplicável. Depois, recebeu ordem urgente para fugir imediatamente para o Egito, escapando da perseguição mortal de Herodes. E posteriormente foi dirigido com precisão a retornar para Israel quando o perigo havia passado completamente e era seguro estabelecer a família novamente. Cada sonho veio em um momento absolutamente crucial, onde uma decisão errada poderia ter resultado em consequências devastadoras, não apenas para a família, mas para toda a humanidade e o plano de salvação divino. Os sonhos de direção divina têm características específicas e inconfundíveis que os distinguem completamente de sonhos comuns ou pesadelos aleatórios. Eles são extremamente vívidos e marcantes, como filmes em alta definição. Você se lembra deles claramente ao acordar, mesmo depois de anos ou décadas. Eles geram uma convicção interior profunda e inabalável sobre o que fazer, e frequentemente são acompanhados de uma paz sobrenatural sobre a decisão indicada, mesmo quando ela vai contra a lógica humana ou as expectativas das pessoas ao redor. Estes sonhos podem abordar diversas áreas cruciais da vida. Direções sobre mudanças profissionais que Deus está orquestrando nos bastidores, orientações sobre relacionamentos que devem ser iniciados com pessoas específicas ou encerrados quando se tornaram tóxicos ou destrutivos. Instruções detalhadas sobre mudanças geográficas para cumprir propósitos específicos em outras cidades ou países, ou até mesmo direções específicas sobre ministério e chamado divino que envolvem influenciar multidões ou trabalhar em setores estratégicos da sociedade. É fundamental estar atento aos menores detalhes destes sonhos reveladores, pois Deus frequentemente coloca instruções específicas que devem ser seguidas exatamente como reveladas.
sem alterações baseadas em conveniência pessoal ou interpretações que amenizem o custo da obediência. Antes de continuarmos, se você já teve um sonho que parecia carregado de significado, comente aqui. Deus já falou comigo em sonhos. Sua experiência pode confirmar que o céu realmente se comunica até quando estamos dormindo, e pode despertar outros a prestarem atenção aos sinais. O segundo tipo são os sonhos de aviso e proteção divina, onde Deus revela perigos iminentes, situações perigosas que devem ser evitadas a todo custo, ou pessoas das quais você precisa se proteger urgentemente. Estes sonhos funcionam como um sistema de alerta celestial altamente sofisticado, preparando os escolhidos para enfrentar ou evitar completamente batalhas espirituais intensas, traições calculadas, armadilhas elaboradas ou circunstâncias extremamente perigosas que poderiam comprometer permanentemente seu destino ou até mesmo sua vida física. Na Bíblia, vemos este tipo de sonho salvando vidas quando Deus avisou os magos do Oriente para não retornarem a Herodes após visitarem o menino Jesus, protegendo assim a vida do Messias e evitando que eles se tornassem cúmplices involuntários de um massacre de crianças inocentes que marcaria a história. Os sonhos de aviso podem se manifestar de várias formas distintas e impressionantes. Você pode sonhar com situações específicas que devem ser evitadas a todo custo. Pode ver pessoas específicas em seu sonho que representam ameaças reais e presentes em sua vida. Pode receber alertas sobre decisões que parecem excelentes na superfície, mas que trarão consequências negativas devastadoras e duradouras. Ou pode ser avisado sobre ataques espirituais coordenados que estão sendo planejados meticulosamente contra você no mundo invisível por forças demoníacas organizadas. Estes sonhos frequentemente vêm acompanhados de uma sensação imediata de urgência, de desconforto espiritual profundo, ou de alerta que persiste mesmo após acordar e continua durante dias. É como se seu espírito ficasse constantemente inquieto até que você tome as medidas necessárias para se proteger conforme a orientação específica recebida durante o sonho. Os avisos divinos através de sonhos podem abordar diferentes aspectos críticos da vida, alertas sobre sociedades ou parcerias comerciais que devem ser evitadas porque trarão prejuízos financeiros severos e duradouros, avisos sobre investimentos ou decisões financeiras extremamente perigosas que resultariam em perdas significativas de recursos, alertas sobre pessoas que se aproximam com más intenções cuidadosamente disfarçadas de excelentes oportunidades de negócios ou relacionamentos, ou avisos sobre situações que podem comprometer gravemente sua integridade espiritual, moral ou até mesmo sua segurança física e a de sua família. É absolutamente crucial não ignorar estes sonhos, mesmo quando eles parecem ir contra a lógica humana, ou quando outras pessoas não compreendem sua cautela e chegam a questionar sua sanidade mental. Deus vê perfeitamente o que está oculto, conhece as intenções secretas dos corações e enxerga claramente o futuro. Por isso, seus avisos são sempre precisos e necessários para aqueles que os recebem. Quando você recebe um sonho de aviso, deve orar imediatamente e intensamente pela proteção divina. Deve evitar rigorosamente as situações ou pessoas indicadas no sonho sem questionar ou tentar entender completamente. Deve buscar discernimento adicional através de oração prolongada e jejum. E deve estar preparado para agir rapidamente, seguindo as instruções recebidas, mesmo quando isso significa mudanças drásticas em planos já estabelecidos. O terceiro tipo são os sonhos de cura e restauração emocional,
onde Deus trabalha diretamente e intensamente em traumas profundos, feridas do passado que nunca cicatrizaram adequadamente e cicatrizes emocionais devastadoras que impedem o crescimento espiritual e o cumprimento pleno do propósito dos escolhidos. Durante estes sonhos transformadores, você pode reviver situações extremamente dolorosas do passado que marcaram sua vida, mas desta vez, com a presença manifesta e consoladora de Deus, trazendo cura completa, perdão sobrenatural e restauração total que vai além da compreensão humana. Estes sonhos são verdadeira terapia divina intensiva, onde o Espírito Santo atua como o grande conselheiro e terapeuta celestial, curando áreas profundas da alma que a mente consciente às vezes nem consegue acessar adequadamente ou que foram suprimidas por serem extremamente dolorosas e traumáticas. Nos sonhos de cura emocional, Deus pode mostrar com clareza a origem de certos medos paralisantes, inseguranças devastadoras ou padrões comportamentais negativos que se repetem constantemente, revelando como eventos específicos do passado ainda afetam dramaticamente o presente e bloqueiam completamente o futuro glorioso que Ele tem preparado cuidadosamente. Durante estes sonhos poderosos, você pode ter encontros emocionantes e libertadores com pessoas que te magoaram profundamente ao longo da vida. Mas desta vez, experimentando perdão sobrenatural que vai além da capacidade humana e libertação total de amarras emocionais que pareciam permanentes. Pode sonhar com versões mais jovens de si mesmo, recebendo o amor incondicional e cuidado paternal que talvez faltaram durante a infância, ou pode experimentar situações onde traumas devastadores são completamente ressignificados sob a perspectiva divina de propósito, crescimento e formação de caráter. A característica principal destes sonhos é que você acorda com uma sensação imediata e inegável de alívio profundo, leveza espiritual extraordinária e libertação emocional que pode ser sentida fisicamente. É como se pesos invisíveis e esmagadores que você carregava há anos ou até décadas tivessem sido completamente removidos durante a noite por mãos divinas, e você desperta com uma perspectiva completamente nova sobre situações que antes causavam dor intensa e paralisante. Estes sonhos de cura podem abordar diferentes tipos de feridas emocionais devastadoras, traumas de rejeição sendo curados através de sonhos, onde você experimenta a aceitação total e incondicional de Deus, que vai além de qualquer amor humano, feridas de abandono sendo restauradas através de sonhos, onde Deus demonstra sua presença constante e fidelidade eterna que nunca falha. Traumas de abuso sendo curados através de sonhos onde você experimenta proteção divina absoluta e justiça perfeita que vindica completamente, ou feridas de traição sendo restauradas através de sonhos onde você experimenta a fidelidade inabalável do Pai Celestial que nunca desaponta. Muitas vezes, estes sonhos vêm em séries progressivas, trabalhando diferentes camadas de cura emocional ao longo de várias noites consecutivas, como um tratamento intensivo divino que vai progressivamente libertando áreas da alma que estavam presas em cativeiro emocional por anos. O quarto tipo são os sonhos proféticos sobre o futuro, onde Deus revela eventos que ainda não aconteceram, mas que se cumprirão no tempo exato determinado por Ele com precisão matemática absoluta. Estes são talvez os sonhos mais impressionantes e que mais geram impacto transformador na vida dos escolhidos, pois demonstram de forma clara e incontestável que Deus conhece perfeitamente o fim desde o princípio, e compartilha seus planos secretos com aqueles que ama profundamente e em quem confia completamente para administrar revelações celestiais. José, filho de Jacó,
teve sonhos proféticos extraordinários que revelaram sua futura posição de liderança sobre seus irmãos e até mesmo seus pais. E mais tarde, interpretou com precisão sobrenatural os sonhos de Faraó, que prediziam 7 anos de abundância, seguidos de 7 anos de escassez severa, que afetariam todo o mundo conhecido da época. Daniel recebeu visões noturnas extremamente detalhadas sobre reinos futuros e eventos que se estenderiam por séculos, incluindo profecias sobre a vinda do Messias e eventos complexos relacionados ao fim dos tempos que ainda estão se cumprindo em nossa geração. Os sonhos proféticos podem revelar diferentes aspectos do futuro com detalhes impressionantes. Eventos pessoais que afetarão diretamente sua vida e destino de formas que você nunca imaginou, situações que impactarão sua família ou comunidade de forma significativa e duradoura. Mudanças sociais ou políticas importantes que estão sendo orquestradas nos bastidores e que transformarão nações inteiras, ou até mesmo revelações sobre os planos específicos de Deus para o fim dos tempos e a segunda vinda gloriosa de Cristo. Estes sonhos têm características específicas e inconfundíveis que os distinguem completamente de outros tipos. São extremamente vívidos e detalhados como filmes em alta definição com cores intensas. Permanecem claramente gravados na memória por muito tempo, sem desbotar ou perder detalhes. Frequentemente, contém símbolos específicos e complexos que precisam ser interpretados através de oração intensa e estudo bíblico aprofundado, e geram uma convicção interior profunda e inabalável de que são muito mais do que sonhos comuns ou produtos da imaginação. É fundamental entender que nem todos os sonhos proféticos se cumprem imediatamente. Alguns se referem a eventos que acontecerão anos ou até décadas no futuro, exigindo paciência extraordinária e perseverança inabalável dos que os recebem. José esperou mais de uma década para ver seus sonhos se cumprirem completamente, passando por prisão injusta, esquecimento e aparente abandono antes da exaltação sobrenatural que Deus havia prometido. Os sonhos proféticos também podem vir como avisos sobre eventos futuros que podem ser evitados ou minimizados através de oração intensa e estratégica, jejum coletivo e intercessão coordenada. O livro de Jonas mostra claramente que algumas profecias são condicionais e podem ser alteradas através do arrependimento genuíno e mudança radical de comportamento de toda uma nação. Quando você recebe sonhos proféticos, é crucial anotá-los imediatamente com todos os detalhes, orar pedindo interpretação divina, buscar confirmação através de outros meios espirituais e estar preparado para esperar pacientemente o cumprimento no tempo perfeito de Deus. O quinto tipo são os sonhos de visitação celestial, onde você tem encontros diretos e tangíveis com seres espirituais poderosos, anjos guerreiros com missões específicas, ou até mesmo com o próprio Jesus Cristo em sua glória indescritível. Estes sonhos são experiências sobrenaturais, extremamente intensas, que deixam uma marca permanente e transformadora na vida espiritual dos escolhidos, elevando-os instantaneamente a níveis completamente novos de fé, revelação e intimidade profunda com Deus. Durante estes sonhos extraordinários, você pode estar em lugares celestiais absolutamente indescritíveis com arquitetura divina. Pode receber mensagens diretas de anjos com nomes específicos e funções claramente definidas no reino. Pode ter conversas pessoais e íntimas com Jesus sobre seu propósito específico e destino eterno, ou pode experimentar a presença manifesta do Espírito Santo de forma tão tangível que pode ser sentida fisicamente mesmo durante o sonho.
A Bíblia registra vários casos impressionantes de visitações celestiais através de sonhos que mudaram completamente o curso da história. Jacó sonhou com uma escada imponente que conectava a terra ao céu com anjos majestosos subindo e descendo constantemente, e teve um encontro direto e transformador com Deus, que mudou completamente sua vida, identidade e destino familiar para sempre. Os sonhos de visitação celestial têm características únicas e absolutamente inconfundíveis. A presença divina é palpável e avassaladora, mesmo durante o sonho, criando uma atmosfera de reverência que pode ser sentida fisicamente. Você experimenta paz, amor e alegria sobrenaturais que excedem qualquer experiência terrena e ficam gravados na memória para sempre. As mensagens recebidas são cristalinas e transformadoras para toda a vida. E você acorda com uma sensação profunda de reverência e admiração que persiste por dias ou até semanas inteiras. Durante estes sonhos transformadores, você pode receber revelações profundas sobre sua verdadeira identidade em Cristo e sua posição no reino. Pode ser comissionado oficialmente para tarefas específicas no reino com autoridade celestial delegada, pode receber cura instantânea para enfermidades físicas ou emocionais que os médicos não conseguiam tratar adequadamente, ou pode ser preparado espiritualmente para desafios futuros que exigirão fé excepcional e coragem sobrenatural. Muitas vezes, estes sonhos vêm em momentos de grande necessidade espiritual, quando você está passando por provações intensas que testam os limites da sua fé, ou quando Deus quer elevar seu nível de revelação e intimidade com Ele para uma dimensão completamente nova. Os encontros celestiais em sonhos também podem incluir reuniões emocionantes com pessoas queridas que já partiram para a eternidade, familiares queridos ou mentores espirituais que trazem mensagens específicas de encorajamento, direção ou confirmação sobre decisões importantes que você está enfrentando. É absolutamente crucial distinguir estes sonhos genuínos de experiências enganosas do inimigo, e por isso é fundamental testá-los rigorosamente de acordo com as Escrituras e buscar confirmação através de líderes espirituais maduros e experimentados. O sexto tipo são os sonhos de revelação sobre identidade e chamado, onde Deus revela quem você realmente é em seu plano eterno e qual é o propósito específico para o qual foi criado desde antes da fundação do mundo. Estes sonhos são fundamentais para escolhidos que estão buscando desesperadamente entender sua verdadeira identidade espiritual e seu papel único no reino de Deus. Durante estes sonhos reveladores, você pode se ver exercendo dons sobrenaturais que ainda não sabia que possuía. Pode estar em situações de liderança ou ministério que revelam seu chamado futuro de forma clara. Ou pode receber revelações diretas sobre talentos e capacidades sobrenaturais que Deus colocou em você como sementes, esperando o tempo certo para germinar e florescer. Moisés teve um encontro transformador com Deus, na sarça ardente, que revelou não apenas sua identidade como libertador de Israel, mas também os recursos sobrenaturais que receberia para cumprir essa missão aparentemente impossível. Da mesma forma, os sonhos de revelação de identidade mostram não apenas o que você é chamado a fazer, mas também como Deus o equipará sobrenaturalmente para cumprir esse propósito divino com autoridade e poder. Estes sonhos podem revelar diferentes aspectos de sua identidade espiritual. Você pode se ver como um intercessor poderoso orando por nações inteiras e vendo transformações geopolíticas dramáticas. Pode se descobrir como um evangelista, alcançando multidões em estádios e praças públicas, com sinais e maravilhas. Pode se ver como um profeta trazendo palavras precisas de Deus para sua geração.
ou pode descobrir chamados específicos para liderança apostólica, ensino revelado, cura sobrenatural ou outras funções estratégicas no corpo de Cristo. O que torna estes sonhos especiais é que eles não apenas revelam o chamado futuro, mas também geram uma convicção interior ardente e uma paixão incontrolável por aquilo que foi mostrado. Você acorda sabendo, no mais profundo do seu ser, que aquilo não foi apenas um sonho comum, mas uma revelação divina sobre seu destino eterno e propósito na Terra. Muitas vezes, estes sonhos vêm acompanhados de símbolos altamente significativos. Você pode receber objetos simbólicos em sonhos que representam autoridade ou unção para certas áreas específicas. Pode-se ver usando roupas específicas que indicam posições ou funções ministeriais, ou pode estar em lugares que simbolizam esferas de influência onde operará com autoridade delegada. É fundamental não desprezar estes sonhos, mesmo quando parecem grandes demais para sua realidade atual, ou quando as pessoas ao redor não conseguem enxergar esse potencial em você. Deus frequentemente mostra o destino antes de fornecer os recursos, revelando a visão antes de abrir as portas e apresentando o futuro antes de preparar o presente. Estes sonhos devem ser anotados, orados e preservados como lembretes constantes de que Deus tem um plano específico e glorioso para a sua vida que vai muito além do que você pode imaginar ou sonhar. A identidade revelada em sonhos também pode incluir descobertas sobre heranças espirituais familiares, chamados geracionais, que estão sendo transferidos, ou ministérios específicos que foram preparados há décadas para este momento da história. O sétimo tipo são os sonhos de batalha espiritual e vitória, onde você está envolvido em combates intensos contra forças organizadas das trevas, mas sempre experimentando vitória esmagadora através do poder absoluto e autoridade delegada de Deus. Estes sonhos revelam a realidade da guerra espiritual que acontece constantemente no mundo invisível e mostram como os escolhidos são chamados a ser guerreiros valentes no reino de Deus, lutando não contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Durante estes sonhos de batalha, você pode estar lutando diretamente contra demônios ou entidades malignas, usando armas espirituais poderosas. Pode estar defendendo pessoas, famílias ou territórios inteiros dos ataques coordenados das trevas. Ou pode estar usando ferramentas como oração de autoridade, louvor de guerra ou a palavra de Deus como espada afiada para derrotar inimigos espirituais organizados. O que caracteriza estes sonhos é que você sempre sai completamente vitorioso, demonstrando a autoridade absoluta que os escolhidos têm em Cristo sobre todas as forças das trevas, por mais poderosas que pareçam ser. Daniel teve um sonho onde viu um grande conflito espiritual entre o príncipe demoníaco da Pérsia e o arcanjo Miguel, revelando como batalhas intensas no mundo espiritual afetam diretamente eventos no mundo natural e político. Os sonhos de batalha espiritual podem incluir diferentes cenários de combate. Você pode estar expulsando demônios específicos de pessoas ou lugares com autoridade sobrenatural. Pode estar quebrando maldições hereditárias e feitiçarias através de oração estratégica e autoridade espiritual. Pode estar protegendo sua família ou comunidade de ataques coordenados das trevas. Ou pode estar conquistando territórios espirituais inteiros para o reino de Deus através de guerra de oração. Estes sonhos são importantes porque revelam que você tem autoridade espiritual real e delegada, que está sendo usado estrategicamente por Deus para combater as trevas em sua região e que precisa estar constantemente preparado para a guerra espiritual em sua vida cotidiana.
Muitas vezes, estes sonhos vêm quando você está prestes a enfrentar batalhas espirituais intensas na vida real, quando está sendo atacado sistematicamente por forças demoníacas, ou quando Deus quer revelar estratégias específicas e eficazes para derrotar inimigos espirituais que estão bloqueando seu avanço. Durante estes sonhos reveladores, você pode receber instrução detalhada sobre armas espirituais específicas que deve usar. Certas passagens bíblicas que têm poder especial contra tipos específicos de demônios, cânticos ou louvores que quebram fortalezas espirituais estabelecidas, ou estratégias precisas de oração e jejum que são eficazes contra ataques específicos. Os sonhos de batalha também podem mostrar hierarquias demoníacas, revelar nomes de demônios específicos que estão operando contra você ou expor estratégias das trevas para que você possa contra-atacar efetivamente. É crucial acordar destes sonhos e imediatamente colocar em prática as estratégias recebidas, declarando vitória e tomando autoridade sobre as situações reveladas. O oitavo e último tipo são os sonhos de restauração e reconciliação, onde Deus trabalha ativamente em relacionamentos quebrados, resolve conflitos aparentemente impossíveis e traz cura sobrenatural para situações que pareciam permanentemente destruídas sem possibilidade de reparo. Estes sonhos são demonstrações poderosas do coração de Deus para a reconciliação e mostram como Ele pode usar os escolhidos como instrumentos eficazes de paz e restauração em um mundo marcado por divisões profundas, ódio e conflitos destrutivos. Durante estes sonhos transformadores, você pode ter encontros emocionantes com pessoas com quem está em conflito há anos. Pode receber estratégias divinas específicas para reconciliar relacionamentos que pareciam mortos. Pode experimentar perdão sobrenatural por pessoas que te magoaram de forma aparentemente imperdoável. Ou pode ser usado diretamente por Deus para mediar conflitos complexos entre outras pessoas ou grupos. José teve sonhos que eventualmente levaram à reconciliação emocional completa com seus irmãos que o haviam vendido como escravo por ciúme e inveja, demonstrando como Deus pode usar sonhos proféticos para preparar corações ao longo de décadas para a restauração de relacionamentos familiares que pareciam irreparavelmente destruídos. Os sonhos de restauração podem abordar diferentes tipos de relacionamentos danificados, reconciliação com membros da família que estão afastados há anos por mágoas profundas, restauração de amizades preciosas que foram quebradas por mal-entendidos ou traições, reconciliação entre cônjuges que estão enfrentando crises matrimoniais que ameaçam destruir a família, ou até mesmo restauração de relacionamentos ministeriais que foram prejudicados por conflitos, competição ou feridas não tratadas. O que torna estes sonhos especiais é que eles não apenas mostram a possibilidade da restauração, mas também fornecem os passos práticos e específicos necessários para que ela aconteça de forma genuína e duradoura. Você pode receber revelação sobre as palavras exatas que devem ser ditas, sobre o momento apropriado para fazer a aproximação, sobre atitudes específicas que demonstrarão genuinidade na busca pela reconciliação, ou sobre gestos simbólicos que abrirão o coração da outra pessoa. Estes sonhos frequentemente vêm acompanhados de uma mudança sobrenatural e imediata no coração. Você acorda com amor genuíno, compaixão profunda e desejo ardente de reconciliação por pessoas que antes causavam apenas dor, raiva ou ressentimento. É como se Deus tivesse implantado seu próprio coração de reconciliação dentro de você durante o sonho, capacitando-o a amar como Ele ama e perdoar como Ele perdoa.
Muitas vezes, estes sonhos também revelam a perspectiva de Deus sobre conflitos. Você pode ver situações sob uma nova luz, entender motivações que antes não conseguia enxergar ou receber revelação sobre como perdoar de forma genuína e duradoura. É importante agir rapidamente quando recebe sonhos de restauração, pois eles frequentemente indicam janelas de oportunidade que Deus está abrindo para a reconciliação. Após estes sonhos, você deve orar pela pessoa ou situação mostrada. Deve buscar sabedoria sobre como proceder praticamente e deve estar disposto a dar os primeiros passos em direção à reconciliação, mesmo quando isso requer humildade e vulnerabilidade extremas. Chegamos ao fim de mais uma revelação poderosa sobre como Deus se comunica com seus escolhidos através dos sonhos. Se você se identificou com algum desses 8 tipos de sonhos, saiba que não é coincidência. Deus realmente está falando com você de forma sobrenatural durante suas noites. Seus sonhos não são apenas produtos da mente subconsciente, mas canais divinos através dos quais o céu se comunica com a terra. Lembre-se sempre, Deus escolhe falar através de sonhos porque durante o sono nossa mente racional está quieta e nosso espírito está mais receptivo às revelações celestiais. É nestes momentos de quietude que Ele pode implantar visões, direções, curas e revelações que transformarão completamente o rumo da sua vida. Agora é sua vez de agir. Comece a prestar atenção aos seus sonhos, mantenha um diário ao lado da cama para anotar o que receber e ore, pedindo discernimento para interpretar corretamente as mensagens divinas. Se este vídeo abriu seus olhos para a linguagem dos sonhos divinos, compartilhe com outros escolhidos que também precisam entender como Deus fala durante a noite. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora e ative o sininho para receber mais revelações sobre comunicação divina. Comente abaixo, qual desses 8 tipos de sonhos você mais tem experimentado? Que revelações Deus tem trazido através dos seus sonhos? Sua experiência pode encorajar outros escolhidos a valorizar e buscar entender as mensagens noturnas que recebem. Lembre-se, quando Deus fala através de sonhos, Ele sempre tem um propósito específico. Seja obediente às revelações recebidas, seja grato pela comunicação divina e esteja sempre aberto para receber mais do céu durante suas noites. Seus melhores sonhos e suas maiores revelações ainda estão por vir. Até o próximo vídeo e que Deus fale poderosamente com você através dos sonhos.